Tudo aconteceu no meu último ano de ensino médio. Naquela época, eu fazia parte de um grupo de dança organizado por uma casa de cultura. Alguns participantes eram colegas da minha escola, embora a maioria fosse de outras séries e turmas. Quando determinaram os pares de dança, fui designado para uma garota a quem, para proteger sua identidade, chamarei de Jade. Uma amiga em comum, que chamarei de Fátima, mencionou que, assim como eu, era a primeira vez que Jade se envolvia em uma atividade desse tipo. Por conta disso e pela atitude de Jade, rapidamente desenvolvemos afinidade e criamos uma boa amizade. Por aproximadamente 2 semanas, Jade e eu ensaiamos 3 vezes por semana por quase 2 horas por dia. Com o tempo que passamos juntos, naturalmente, nossa relação se fortaleceu. Em uma ocasião, a convidei para minha casa para praticarmos um passo particularmente desafiador. Embora sua casa fosse mais perto, ela não tinha o espaço necessário para os ensaios. Fátima nos acompanhou e aproveitamos uma boa conversa no pátio da minha casa. Após o treino, ambas foram embora e eu continuei com as minhas atividades. Dias depois, ao voltar para casa, percebi que havia perdido minhas chaves. Vale mencionar que, por questões familiares, eu ficava completamente sozinho em casa nos finais de semana, da sexta ao domingo. Por isso, perder as chaves representava um grande problema. Felizmente, Jade entrou em contato comigo para informar que havia encontrado minhas chaves e, gentilmente, se ofereceu para levá-las até o local onde eu estava. Senti um profundo alívio e agradeci imensamente. A partir do domingo seguinte, comecei a notar situações estranhas em minha casa. Para contextualizar, minha casa fica no topo de um morro. Embora houvesse várias residências próximas, comércios e uma linha de transporte público, minha casa estava de frente para um terreno baldio. Esse terreno era ocasionalmente utilizado por atalho por alguns pedestres nas primeiras horas da manhã e tarde. Às vezes, ouvia barulho no pátio e percebia sombras se movendo diante das janelas. Como tenho vários gatos e um deles frequentemente atrai outros gatos da vizinhança, não dei muita importância a essas anomalias. Contudo, após algumas semanas, comecei a notar situações incomuns, principalmente ao acordar ou após tomar banho. Por exemplo, minhas sandálias não estavam onde eu lembrava de tê-las deixado. Ou havia copos de água que eu não me lembrava de ter usado. Como sou uma pessoa um pouco distraída, do tipo que pode passar minutos procurando uma escova de cabelo que está embaixo do meu nariz, sem perceber. Geralmente isso acontece, então ignorei essas pequenas discrepâncias e continuei com minha rotina diária. Assim se passaram cerca de 2 meses, enquanto continuávamos os ensaios e compartilhávamos momentos juntos, eu, Jade e Fátima. Durante esses fins de semana, continuavam acontecendo as situações estranhas que mencionei, embora eu não prestasse mais tanta atenção. No entanto, em um fim de semana em particular, minha então namorada decidiu passar a noite em minha casa. Na manhã seguinte, ela me acordou muito assustada, afirmando que tinha visto alguém nos observando de fora da sala, que se escondeu assim que ela olhou. Ainda meio dormindo e sem ter vivido nenhuma experiência assustadora nos 6 anos que morava ali, tentei acalmá-la, dizendo que provavelmente era um dos meus gatos, olhando desde o armário que tínhamos no corredor e que estava conectado à sala e aos quartos. Na segunda-feira à tarde, antes de sair da escola durante um intervalo, Fátima me chamou para conversar em particular. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela comentou que Jade estava atenta às minhas ações e não queria mais continuar com os ensaios. Fátima me instou a resolver a situação e a pedir desculpas a Jade. Confuso, pedi que ela esclarecesse do que estava falando. Visivelmente irritada, Fátima me acusou de ter traído Jade, alegando que tinha provas. Ao mostrar-me as fotos que tinha em mãos, vi imagens de mim e da minha namorada tiradas de longe. Expliquei que aquela era minha namorada e que eu não fazia ideia do que ela estava falando com aquelas acusações.
Frustrada, Fátima me contou como Jade se sentia traída por eu ter mentido para ela. Depois, ela me mostrou as fotos em que aparecíamos eu e Jade. Com o passar das imagens, Jade estava com menos roupa e, dado que era verão e eu dormia apenas de boxers, era fácil malinterpretar a situação. Exceto por um detalhe, em todas as fotos eu aparecia dormindo. Fátima se acalmou um pouco ao ver minha genuína reação de choque. Segundo ela, eu estava pálido como um papel molhado e ficou claro que eu não sabia nada daquilo. Passamos o restante do tempo mostrando provas a Fátima que confirmavam que eu estava dizendo a verdade. Através das fotos e das histórias que compartilhamos, comecei a entender a estranha situação que vinha vivenciando. Tudo que eu havia notado de incomum em minha casa nos últimos meses começou a fazer sentido. Acontece que Jade tinha fabricado uma história de amor comigo e relatava cada detalhe fictício do nosso relacionamento para Fátima. Em algum momento, Jade começou a me espionar, aprendendo minhas rotinas e os dias em que eu ficava sozinho em casa. Como os pais de Jade não as monitoravam de perto, ela os convenceu de que precisava passar vários fins de semana na casa de Fátima, sua amiga de longa data. Fátima, sem suspeitar de nada, concordou em ser seu álibi. Para minha surpresa, Jade havia feito cópia das minhas chaves. Meu Deus! Quando eu não estava em casa, Jade entrava e encontrou um esconderijo em um quarto inacabado no pátio. Embora eu o usasse ocasionalmente para armazenar coisas, ela o transformou em seu refúgio temporário. Apesar de eu ter sono profundo, nunca imaginei que alguém poderia estar tão perto sem que eu percebesse. Com o tempo, Jade começou a ganhar confiança e quanto mais eu usava, mais roupas tirava. Ao mesmo tempo, ela começou a se animar e fazer um contato físico mais próximo, embora nunca tenha chegado a nada explícito. Chegou ao ponto de eu ter uma garota praticamente sem roupa ao meu lado, que aparentemente passava a noite acordada e fugia logo cedo pela manhã. Jade contou tudo isso a Fátima e, naturalmente, quando viu que minha verdadeira namorada estava passando a noite comigo, nos espiou. Foi Jade quem assustou minha namorada naquela noite. Mas, como já disse, eu não dei importância, o que lhe deu a oportunidade de se esconder em outra sala ou na cozinha para escapar na manhã seguinte. Isso foi o que ela relatou a Fátima e é por isso que Fátima estava tão irritada comigo. Quando confrontamos Jade após a escola, ela tentou justificar suas ações com uma lógica distorcida, alegando que havia interpretado mal minhas gentilezas. Apesar da minha raiva, concordei em não denunciá-la, com a condição de que buscasse ajuda psicológica, ciente da gravidade de seus problemas emocionais e mentais. Agora coloquem-se no meu lugar por um instante. Imagine todas as ações que você realiza na intimidade, de sua própria casa, acreditando estar sozinho, desde fazer poses engraçadas na frente do espelho, até receber presentes íntimos de amigos. Você confia que está seguro em seu ambiente privado e pacífico. No entanto, um dia descobre que não apenas estava exposto, mas bem à mercê de uma pessoa emocionalmente instável. Alguém que não apenas invadiu sua privacidade, mas também criou uma narrativa fictícia de um relacionamento e se sentiu traída quando esse vínculo inexistente não se desenvolveu como ela esperava. Se alguém é capaz de chegar a tais extremos, o que mais poderia ser capaz de fazer? Se você acha que acordar ao lado de uma estranha não parece tão ruim, visualize esta cena. Você vai dormir completamente sozinho e no meio da noite acorda com uma mulher de pele pálida e cabelo longo e negro que cobre parte do rosto, sentada ao seu lado ou até em cima de você. O único detalhe que você distingue claramente são os olhos dela, que o observam fixamente no silêncio. Muitos de vocês provavelmente se lembrarão de uma cena de um filme de terror japonês,
como a maldição. Antes de pensar em algo romântico ou adulto, agora imagine um impacto e um susto assim. Iris, muito obrigado por ler o meu relato. Um abraço. Eu que agradeço, muito obrigada. Pessoal, tem um grupo no Facebook onde as pessoas escrevem relatos que elas já viveram ou que alguém que elas conhecem viveram e elas escrevem nesse grupo. Eu tenho outros grupos em outros sites aqui na Europa também. E assim eu consigo as histórias aqui para o canal. Mas se você tem uma história e gostaria que eu contasse aqui no canal, você manda um e-mail para esse e-mail, vai ficar aqui em algum lugar da tela, vai aparecer o e-mail. Me manda um e-mail contando a sua história ou me segue lá no Instagram, que aí você me manda um direct com a sua história, que eu vou ter o maior prazer de contar aqui, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui, tchau!